Olá, pessoal! Então, a gente está aqui falando da família dos ácidos, né? Dos remédios da família dos ácidos na homeopatia. E hoje a gente vai falar de um ácido bem famoso, que é bastante explorado, que costuma estar nos nossos cursos de formação, né? De homeopatia, que é o nitric acid, ou ácido nítrico, tá bom? Muito bem, vamos ver quem que é esse ácido nítrico, né? Gente, o ácido nítrico são pessoas muito, vamos colocar assim, pessoas muito briguentas, né? São pessoas, muitas vezes, que são... falar com ela como se fosse falar com um campo minado, né? Porque qualquer coisa elas estouram, se elas ouvem alguma coisa que elas não gostam, né? Elas te tratam mal, elas respondem de uma forma muito grosseira, né? São pessoas que têm pensamento assim, ó, pessoas que não que ameaçam o mundo, né, a paz no mundo, precisam ser mortas, entendeu? Então, é um remédio para essas pessoas muito extremistas, né, em relação aos seus ideais, né? Então, são pessoas que vivem muito em alerta, como se a qualquer momento alguma coisa de ruim pudesse acontecer. Gente, são pessoas que têm medo de perder a vida que tem. Então, qualquer coisa que ameace aquela vida que tem, que ameace suas posses, que ameacem o seu comportamento, né? Eles olham isso com, despejando muita raiva, muito ódio, né? Então, ó, inicialmente são pessoas intensas, cheias de vida, mas que podem se tornar ressentidas e vingativas, né? Quando se sentem privadas do prazer ou da boa vida, mas lembrando que essa boa vida é o bem-estar da família, é o bem-estar dos amigos, é o bem-estar dos negócios, né? Ou seja, tolerância zero a qualquer coisa que o tire do estado de bem-estar, né? Lutam com raiva, exigem justiça, não perdoam e vivem entre extremos da ternura e da crueldade. Medo da dor, medo da morte e da perda, né, que acaba permeando a mente. Se torna irritável, confusa, profanos, né? Muita ansiedade em relação à saúde, uma tristeza profunda com uma recusa de consolo, né? E sim, uma tendência a isolamento. Sistema nervoso e sistema psíquico, né? Apresentam uma irritabilidade extrema, tremor de raiva, linguagem vulgar, delírios, confusão mental, tristeza, desânimo, ansiedade, medo de doença, medo da morte, medo do mal-estar, né? Insones, com pesadelos, choques durante o sono, convulsões noturnas, vertigem, enfim, sensibilidade exagerada à dor, né? Cabeça, né? Dores de cabeça fortes, esmagadoras, que pioram com a pressão, com o barulho. Mais uma vez, com uma sensação de faixa apertando a cabeça, né? Já descrita, né? É uma característica comum dos ácidos. Queda de cabelo, principalmente no vértice, né? E couro cabeludo com uma sensação de inchaço. Olhos, né, com uma conjuntiva inchada, diplopia, né, ou seja, vê duplo, cílios rígidos, né, que muitas vezes acabam machucando os próprios olhos, né. Pode apresentar uma surdez que melhora com barulho, presença de estalos ao mastigar e eco quando fala. É uma face com uma tendência amarela, doentia, lábios rachados, mandíbulas que estalam, dentes com a tendência de soltar, também é uma característica física dos ácidos, né? Língua fissurada, úlceras de palato, mau hálito, né? Bastante questões envolvendo a boca aqui, né?
Sistema digestivo com desejos a alimentos que não são alimentos, na verdade, como giz, terra. A gente chama essa vontade de comer coisas não comestíveis, né, de pica, né? Então, esse desejo de giz, de terra, fezes com uma sensação de que está rasgando o ânus, dor prolongada após evacuação, presença de fissuras hemorroidas, coceira anal, hérnia inguinal, principalmente nas crianças. Urina forte, com a presença de ácido oxálico, ácido úrico e os fosfatos, né? Sistema respiratório, com uma tosse cortante, que piora no inverno, respiração curta ao subir escadas, principalmente, ou seja, aquela pessoa que não tem, ou que tem muito pouco, né, resistência física. Do sistema respiratório, continuando, né, tendência a ter tuberculose, né, então tísica, né, tísica tuberculose, tísica cavernosa, hemoptise, né, tossir sangue, congestão torácica com palpitação. Sistema cardiovascular, né, que palpita demais quando sobe escada, pulso irregular, angústia, né, pele seca, rachada, com manchas acobreadas, característica de ácidos, né, cicatrizes dolorosas no frio. Aí, gente, ó, então esse remédio eu quis, tem muita matéria médica, né, é um remédio longo. No material, se você quiser estudar mais esse remédio, tá lá o nosso link para o Naturoergos, né? Vai lá, consulte. E, gente, assim, são pessoas que têm tanto medo, né? Que elas ficam agressivas diante de tanto medo. Só que o nitric acid é um medo de perder a boa vida, ou bem viver, vamos assim dizer, né? Não é uma boa vida do fluoric acid, né? Que é uma vida com muito dinheiro, com muito luxo. Não, não é isso, não é essa boa vida. É um bem-estar, né? E qualquer coisa que tire ele desse bem-estar, ele reage de uma forma muito violenta. São emagrecidos, são pálidos, né? Com uma cara muitas vezes amarela, pálida, né? Tons acobreados, né? Vocês viram, né, que tem até um paralelo aí com tuberculose, né? Pessoas de caráter tuberculoso podem estar precisando aí, né, do nitric acid também, principalmente aquelas pessoas que maltratam seus cuidadores, elas podem estar aqui vibrando em nitric acid, tá certo? Muito bem, gente. Foi só uma pincelada no que significa esse remédio. No site tem muito mais. A gente tem a matéria médica de nitric acid é bastante intensa, bastante descrita. Então, tem bastante material aí para vocês brincarem. Tá bom? E é isso. E a gente continua nos ácidos, né? Então, ó, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, para não ficar de fora e não perder nada. A gente se vê no próximo vídeo.